Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer algumas questões e relembrar algumas propriedades de potenciação, tá? Usando as propriedades de potência, simplifica as expressões e, em seguida, escreva-as na forma de radical. Essas são as questões que a gente vai fazer, mas só para vocês, antes, recapitular as propriedades de potenciação. Nas propriedades de potenciação, temos a multiplicação de uma mesma base. Quando eu tenho uma multiplicação de uma mesma base, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes, tá? Quando eu tenho uma divisão de uma mesma base, eu conservo a minha base e subtraio os meus expoentes. Quando eu tenho uma base elevado a m elevado a n, então eu conservo a base e multiplico os meus expoentes, tá? Então, é potência de potência, quando é potência de potência, conserva a base e multiplica as potências, ok? Quando eu tenho uma divisão, ambos esses termos, entre parênteses elevado a 1m, então eu tenho que A eu vou elevar a m e o B eu vou elevar a m. Agora, se eu tivesse A elevado a m dividido por B, então apenas esse A vai ser elevado a m. Ok? Esse m representa um número qualquer, ok? Então, os parênteses significa que esse m eu vou elevar tanto o meu A, tanto o meu B, por esse mesmo valor, ok? Quando eu tenho multiplicação, ambos entre parênteses elevado a um determinado número, então eu sei que A vai ser elevado a m vezes o B que vai ser elevado a m. Lembrando que esse m e esse n são números, ok? E essa aqui é as nossas raízes. Se eu tenho A elevado a uma potência fracionária, então vai ser o quê? Vou ter raiz de A, quem está embaixo vai ser o número do meu índice e quem está em cima é a minha potência, ok? Então, o termo de baixo vai para o índice e o de cima vai ser a minha potência do meu A, ok? Como a gente já recordou as propriedades de potenciação, vamos resolver as seguintes questões. Letra A, 3 elevado a 2 dividido por 5 vezes 3 elevado a 1 dividido por 3. Se eu tenho divisão de fração, deixa eu apagar esses termos aqui. Se eu tenho bases iguais, multiplicação de bases iguais, eu tenho que fazer o quê? Conservar a minha base e somar os meus expoentes, independentemente, aqui são frações, vamos repetir essas minhas frações, ok? Então, conserva a base e soma os expoentes, tá? Aqui, vamos ter que recordar como é que soma frações, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Como é que eu posso resolver 2 dividido por 5 mais 1 dividido por 3. Lá a gente estudou fazendo o mínimo múltiplo comum de 5 e 3. A gente falou sobre o método da borboleta e a gente também viu sobre a gente estipular valores, ou seja, encontrar as nossas frações equivalentes. E o que significa isso? Multiplicar o 2 por um valor e o 5 pelo mesmo valor, multiplicar o 1 por um valor e o 3 pelo mesmo valor, até que a gente encontre denominadores iguais. Porque quando os denominadores são iguais, a gente conserva o nosso denominador e soma ou subtrai, dependendo do sinal que tiver aqui, e soma ou subtrai os numeradores, ok? Pelo método mais simples, eu vou fazer aqui o métodozinho da borboleta, tá bom? Vou multiplicar. Quanto é 2 vezes 3? 6. Vou multiplicar esses 2. Quanto é 5 vezes 1? 5. Dividido. Quanto é 5 vezes 3? 15. Agora, como o denominador é 15, é um denominador comum, então eu conservo o meu denominador e somos numeradores. Quanto é 6 mais 5? 11. Substituindo na nossa expressão, temos que 3 é elevado a 11 sobre 15. Vou transformar também essa minha expressão, esse número que eu encontrei, em raiz. Como é que eu faço isso? Aqui.
Se eu tenho um número elevado a uma fração, eu posso fazer a raiz do meu A, esse P vai ser passado como um índice, né? E o K vai ser a minha potência. Então, eu tenho que raiz de 3 é quanto? É 15 elevado a 11. Pronto, encontrei a minha letra A. Vamos fazer agora a letra B. A letra B diz o seguinte: eu tenho 8 elevado a 5 dividido por 2, dividido por 8 elevado a 7, dividido por 4. Se eu tenho divisão de bases iguais, cadê? Divisão de bases iguais, repete a minha base e subtrai os meus expoentes. Então, eu vou repetir a minha base e subtrair os meus expoentes. Então, vai ficar 5 dividido por 2 menos 7 dividido por 4. Eu vou utilizar agora o mínimo múltiplo comum, tá bom? Tem 5 dividido por 2 menos 7 dividido por 4. Quem é o mínimo múltiplo comum de 2 e 4? Eu tenho que fazer o quê? O MMC de 2 e 4. Vou dividir por números primos. Quem é o meu primeiro número primo? 2. Eu consigo dividir ou 2 ou 4 pelo 2? Consigo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Eu terminei? Não. Eu só termino quando resta 1. 2 eu vou dividir de novo por 2, porque é número primo e eu só consigo dividir número primo por 1 ou ele mesmo. 2 dividido por 2, 1. Agora sim eu acabei. Agora eu vou ter que multiplicar esses meus valores. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Ok? O que significa isso? Eu vou ter que pegar esse mínimo múltiplo comum e deixar no denominador. E agora eu vou ter que fazer o quê? Pego 4, divide pelo termo que está embaixo e multiplica quem está em cima. Pega o número que você encontrou, divide por quem está embaixo e multiplica por quem está em cima. E repete o sinal que está aqui, ok? 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 5, 10. Menos 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 7, 7. Agora eu faço e resolvo a operação. Quanto é 10 menos 7? É 3. E o 4 eu repito, ok? Então, eu descobri que 8 elevado a 5 dividido por 2 menos 7 dividido por 4 é a mesma coisa que eu dizer que 8 elevado a 3 quartos. Agora eu posso fazer com que o 8 fique dentro da raiz, esse 4 é o meu índice e o 3 é a minha potência. Ok? Vamos fazer agora a letra C. Pronto, a letra C diz que esse 3 sobre 2 aqui é a minha potência, tá? É porque não saiu muito legal na hora que eu fui fazer. É assim, ó, 3 dividido por 2. Quando eu tenho uma base, uma potência de potência, pelas minhas propriedades, o que diz? Repito a minha base e multiplico as minhas potências. Eu preciso utilizar alguma propriedade aqui para encontrar um mínimo múltiplo comum ou regrinha da borboleta? Não, porque multiplicação de fração é a mais fácil. Eu repito a base e multiplico essas minhas frações. Quanto é 1 vezes 3? 3. Quanto é 5 vezes 2? 10. Transformando isso em radical, eu tenho que 4, o meu 10 é o índice e o meu 3 é a minha potência, tá? Pronto. Então, resolvemos tanto a letra A, tanto a letra B, tanto a letra C e reescrevemos na forma de radical. E agora ficamos por aqui.